Olá, eu sou o professor Luiz Lindner, do Instituto Federal de Santa Catarina, e te convido para fazermos uma introdução ao marketing digital em menos de 20 minutos. Quando você pensa em marketing digital, o que vem à sua mente? Pode pensar com calma que eu espero de boa. Se você pensou em redes sociais como o Instagram, você já sabe do que estamos falando. As redes sociais se tornaram uma enorme potência para o marketing digital. O Brasil pode não ter ido muito bem nas últimas Copas do Mundo, mas se tem um ranking no qual os brasileiros estão sempre no topo, é o número de pessoas em redes sociais. E não é só isso. Nós também somos o país com um dos maiores tempos de uso de celular e em redes sociais. Dá uma olhada nesse gráfico. Aqui estão os países com o maior número de usuários no Instagram. Veja que os Estados Unidos estão em segundo e o Brasil em terceiro. Agora, olha o que acontece se a gente analisar o tempo que as pessoas de cada país passam no Instagram por mês. Veja que o Brasil está em terceiro, batendo quase 16 horas por mês. Já os Estados Unidos, que estava acima do Brasil no número de usuários ativos, aqui nesse gráfico apresenta um pouco menos de 8 horas por mês, praticamente metade do tempo médio do brasileiro no Instagram. Esses dados são recentes, mas não são necessariamente uma novidade, né? O brasileiro sempre foi muito fã de redes sociais e internet desde antes do Orkut. É por isso que as redes sociais têm ganhado tanta atenção no marketing, da pequena padaria à mega multinacional de alimentos. E aqui reside a nossa primeira pista para entender o que é marketing digital. Vamos ver se você é bom de charada. O que é o que é? Tem na internet, mas não tem na rua da sua casa. Pessoas, muitas pessoas. Muito maior do que a vizinhança, e olha que eu sei que tem vizinhança numerosa por aí. Eu estou falando de milhões de pessoas que trafegam na internet todos os minutos. E olha que eu estou pensando só nos brasileiros, hein? Onde tem gente, tem cliente. Não sei se alguém já falou isso antes, mas grava aí. Onde tem gente, tem cliente. Essa rima parece tão simples, mas explica muita coisa. E será o nosso ponto de partida para entender o que é marketing digital e por que ele vai muito além do Instagram. O que é marketing? O ano é 1931 e estamos no finalzinho da primavera em Chicago. Acaba de nascer um bebê filho de imigrantes ucranianos que décadas depois viria a ser conhecido como o guru do marketing, Philip Kotler. Em 1961, Kotler já tinha 2 pós-doutorados, um em matemática pela Universidade de Harvard e outro em ciências comportamentais pela Universidade de Chicago. Fez a conta? Sim, com 30 anos o cara já era pós-doc. Pois bem, ele estudou, produziu muito conhecimento teórico e prático acerca do marketing e publicou mais de 80 livros. O Kotler não é o único autor e pesquisador na área do marketing, mas está entre aqueles que ajudaram a construir o que se entende por marketing atualmente. Por isso, é um conceito dele que eu trago para a nossa primeira reflexão. Segundo Kotler, marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através do processo de troca. Bora ler de novo? Marketing é a atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos através de um processo de troca. Agora vamos por partes. Marketing é uma atividade humana, ou seja, é feita de pessoas para pessoas, dirigida para a satisfação. Satisfação de quem? Pessoas. Satisfação das necessidades e desejos. Qual a diferença entre necessidade e desejo? Já já eu volto nesse ponto. Por fim, é através de um processo de troca, uma transação entre 2 ou mais pessoas no qual ambas saem satisfeitas e saem com algo. Lembra que eu falei onde tem gente, tem cliente? Pois então, cada um de nós tem inúmeras necessidades e desejos. As necessidades podem ser analisadas sob diferentes pontos de vista, sendo um dos mais famosos a chamada pirâmide de Maslow. Já ouviu falar?
Não vou me aprofundar em detalhes agora, mas entenda que necessidade é aquilo que alguém precisa, como alimentação, moradia ou transporte. Algumas necessidades são naturalmente biológicas, como a necessidade de comer para sobreviver. Mas outras necessidades são sociais e culturais, como a necessidade de se deslocar para o trabalho, por exemplo. Já os desejos, eles indicam como as pessoas gostariam de satisfazer essas necessidades. Por exemplo, eu quero comer, é uma necessidade, mas eu gostaria muito de um pão fresquinho. Preferencialmente um pão fresquinho de fermentação natural, aqueles artesanais, sabe? Para comer com doce de leite que minha sogra fez. Mas ó, precisa ser nos próximos 20 minutos, porque eu tô com fome, senão vou acabar comendo outra coisa mesmo. Veja que os desejos são muito mais complexos. Eles envolvem vontades específicas diretamente relacionadas à minha cultura, aos meus valores pessoais, o conhecimento que eu construo ao longo da vida. Se eu puder e estiver disposto a pagar para suprir esse desejo, dizemos então que existe uma demanda. E para essa demanda pode haver uma oferta. Isso é, um ou mais produtos pensados exatamente para mim. Pronto, chegamos aí no primeiro P do marketing, o produto. Ah, é, né? Eu nem falei deles para você. Bom, o chamado mix de marketing foi criado pelo professor Jerome McCarthy em 1960 e é composto por 4 elementos: produto, preço, praça e promoção. Apesar de ter sido criado pelo McCarthy, quem acabou popularizando esses elementos foi, adivinhe? Sim, o Philip Kotler. Kotler, marqueteiro que é, chamou o mix de marketing de 4 P's do marketing, e até hoje eles são utilizados. Bom, o produto é o que alguém oferta para suprir uma necessidade ou desejo, e pode ser tangível, palpável, como um pão, mas também pode ser um serviço, algo não tangível, como um serviço de entrega, por exemplo. E atenção, que aqui está o primeiro pulo do gato, pelo menos o primeiro dos pulos que eu vou te contar ao longo dos vídeos. Quando a gente ouve dizer que algum produto ou marca foi uma baita sacada de marketing, muito provavelmente foi porque quem criou estava muito atento ao comportamento das pessoas, nos desejos que ainda não eram demandas ou que não estavam totalmente explícitos. Então, uma boa estratégia de marketing é, antes de tudo, uma boa capacidade de entender as pessoas. Agora, voltando para o meu desejo de pão fresquinho. Imagine que eu me hospedei num chalé bem remoto. Olha aí outro desejo aparecendo, hein? Mas num sítio distante, a pelo menos 20 minutos de carro da padaria mais próxima. Essa padaria não tinha serviço de entrega. A primeira opção seria eu ter previsto esse desejo na noite anterior e eu mesmo ter preparado um pão para a manhã seguinte, né? Isso é o que chamamos de autoprodução, quando eu mesmo consigo produzir o produto que supre o meu desejo. Bom, eu não fiz pão nenhum e pão demora para fazer, então nem vale a pena começar. A segunda opção seria ir até a padaria mais próxima, mas somando os 20 minutos da ida mais os 20 da volta, mais o tempo para ser atendido, eu demoraria fácil mais de 40 minutos. E eu não estou a fim de gastar esse tempo. Ouviu bem? Gastar esse tempo. Sim, o custo de qualquer produto ou serviço vai além do preço estipulado por quem oferece esse produto ou serviço. O pão até poderia ter um preço aceitável para mim naquela padaria, mas o custo de tempo e deslocamento para ir até lá comprar não estava compensando para mim. Nesse momento, outros 2 P's do marketing entram em cena: preço e praça. O preço é quanto cobra quem oferece determinado serviço ou produto. Naturalmente que a precificação deve suprir os custos de produção do pão e garantir uma margem de lucro para o padeiro. Mas a definição de um preço muitas vezes é também uma estratégia de posicionamento. Imagina que o custo de produzir um pão artesanal na padaria Vó Gracinha é o mesmo da padaria Pães da Rafa. Mas a padaria Vó Gracinha é mais antiga, já tem uma linda história na cidade e vende o mesmo tipo de pão pelo dobro do preço da Pães da Rafa.
Tecnicamente, pode ser o mesmo pão, mas a padaria Vó Gracinha aproveita sua marca consolidada e se posiciona como uma padaria que vende mais do que pão. Ao comprar o pão da Vó Gracinha, você contribui para a continuidade de uma linda história familiar. E ao carregar o saco de pão da Vó Gracinha na volta para casa, você mostra para as outras pessoas que você paga mais por eles, pois valoriza a tradição. O preço no mix de marketing pode ser um diferencial numa concorrência por preços, quando você consegue praticar um preço abaixo da concorrência. O diferencial do preço baixo é bastante explorado por supermercados, por exemplo. Afinal, né, se eles ficam próximos uns dos outros e vendem os mesmos produtos, o que faria alguém ir no supermercado A em vez de ir no supermercado B? O preço também pode ser um diferencial de posicionamento e status. Quando se atribui o preço premium por um produto que provavelmente custou bem menos. Quando uma determinada marca cobra caro por uma camisa que tem um jacarezinho bordado, ela está explorando um desejo que vai além de se vestir. Ela explora o desejo de exclusividade e status de quem compra da marca. Quem busca exclusividade e status não quer ver todo mundo usando a mesma roupa que ela. Logo, ela paga mais por isso. Enfim, chega de falar de preço porque eu quero falar de marketing digital. E ainda faltam 2 P's. Até agora vimos produto e preço. E você já teve uma boa ideia do diferencial que faz a praça. Praça diz respeito à forma de quem oferta chegar até o cliente. O exemplo mais simples é uma boa localização. Você não verá um McDonald's escondido na sala 713 de um prédio de escritórios. A praça envolve a facilidade de acesso dos clientes aos seus produtos e serviços. Voltando lá para o meu desejo de pão fresquinho. A praça certamente é um problema na minha tomada de decisão, porque a padaria fica mais longe do que eu gostaria. Se existisse uma padaria concorrente mais próxima, provavelmente eu iria até lá. E digo mais, pode ser até que não fosse exatamente o pão que eu desejo e que fosse até um pouco mais caro que a padaria mais distante. Nesse caso, praça fala mais alto que os outros 2 P's, produto e preço. É só ver o preço do pão de queijo no aeroporto ou a pipoca na porta do cinema. Cobra-se pela oportunidade de comprar o produto exatamente onde o desejo surge. Bom, tudo indicava que eu ia terminar esse vídeo sem o meu pão, mas eis que surge uma reviravolta nessa história fictícia baseada em fatos reais. Digamos que pela manhã eu tenha comentado do meu desejo com a minha esposa, que estava comigo no chalé. E ela, atenta como é, percebeu que logo ao entrar do lado da porta do chalé, tinham alguns cartões de visita e panfletos, dentre os quais o de um cara que fazia serviços de teleentrega pela cidade. Se você pensou no iFood, você já entendeu o que é uma baita sacada de marketing, mas não existia iFood ainda, muito menos nessa cidade pequenininha e aconchegante. Bom, ligamos para o tal entregador e pedimos se ele poderia trazer um pão artesanal da padaria do centro. E ele confirmou que sim. Demos sorte que ele estava perto da padaria e prestes a sair para outras entregas. Mas o entregador fez o seu preço. O pão custava R$ 15 e a entrega 30. O que você faria no meu lugar, hein? Pagaria o triplo do preço para suprir o seu desejo de pão artesanal fresquinho? Digamos que eu titubeei na ligação, pensei em desistir, mas eis que o entregador prontamente disse que estava perto da padaria e poderia pegar o pão agora e nos entregar em menos de 20 minutos, já que de moto o trajeto até o chalé que a gente estava era mais rápido do que de carro. E aí, você fecharia a compra? Acho que eu não vou contar o final não, vou deixar a dúvida no ar, um gancho para outros episódios. Eu vou focar aqui num elemento que fez toda a diferença e é o último P do mix de marketing, que é promoção. Promoção não é aquela estratégia de desconto que você vê na loja. Isso é estratégia de preço. Promoção diz respeito à divulgação do produto ou serviço. Como as pessoas ficam sabendo que existe determinada oferta de produto ou serviço para elas? No caso do pão,
O cartão de visitas do entregador foi a estratégia de promoção dele. Talvez não grande o suficiente para que eu tivesse notado, mas a minha esposa notou. E quando falamos de promoção, falamos de todas as inúmeras estratégias de comunicação que existem, especialmente hoje, né, com os canais digitais. Então, o que é marketing digital? E olha que quase que o pão chega antes do assunto da vez, que é o marketing digital, né? De forma resumida, marketing digital continua sendo marketing, mas na era digital. São todos esses processos que acabamos de ver envolvendo criação de produtos, definição de preços, praça e promoção, utilizando plataformas e estratégias digitais. Então, se eu penso em produto ou serviço hoje, existe alguma parte dele que seja digital? Existe alguma influência dos conteúdos digitais que as pessoas acessam com tanta facilidade na formação das necessidades e desejos das pessoas? Por que será que hoje as pessoas procuram mais alimentos naturais e menos industrializados? Por que será que muitas pessoas buscaram e conseguiram fazer pão caseiro durante a pandemia? Há quanto tempo você não paga algo em dinheiro físico? Quando pensamos em marketing digital, pensamos logo na divulgação dos produtos, em estratégias para que determinada marca chegue em mais pessoas. Mas a verdade é que o digital influencia muito mais do que só o P de promoção. As necessidades e desejos são mais dinâmicos. As pessoas estão mais informadas e conectadas. Isso faz com que os produtos que atendiam bem os clientes até ontem, de repente deixem de satisfazer e novas necessidades e desejos surjam. Olha só quantas variedades de chocolate surgiram nos últimos anos. E a diversidade de vinhos, festivais de música, formas de hospedagem e até diferentes tipos de sal. Então, a primeira lição do marketing digital é que o mundo digital não é apenas um lugar para divulgar melhor e vender o seu produto ou serviço. O mundo digital é um mundo real. Eles não são mundos separados. O que as pessoas fazem nas redes, como e com quem elas interagem, o que elas postam, o que curtem, o que não curtem, o que compram ou deixam de comprar, tudo isso é um manancial de informações preciosas sobre o que as pessoas buscam. E é claro que os algoritmos sabem muito bem disso, né? Diversas agências do mundo inteiro mapeiam tendências de comportamento locais e globais com base no que se observa nas redes. Quer ver um exemplo? A WGSN, uma das maiores agências de tendências do mundo, indica num estudo sobre os consumidores de 2025 o crescimento de um perfil de consumidor chamado de protetor do tempo. Segundo a agência, com a pandemia, algumas pessoas passaram a valorizar mais o tempo para si, com a família, com os amigos, buscando cada vez mais oportunidades de aumentar e qualificar esse tempo. Isso pode se desdobrar em uma padaria que começa a oferecer café colonial aos sábados, com mesas amplas e opções para crianças. Pode ser uma fábrica de fornos elétricos que explora o desejo de fazer mais refeições em família e lança campanhas que associam fornos elétricos com esses momentos. Bom, vamos chegando ao fim desse vídeo introdutório. E a ideia aqui foi ampliar um pouco o senso comum que a gente tem sobre marketing digital. Eu quis reforçar a importância de olhar primeiro para as pessoas e depois para o produto e serviço. Dá sim para observar tendências e comportamentos no mundo digital. Tem muitas pistas para ideias interessantes nas redes. Quem sabe o diferencial do seu produto ou serviço não está escondido em algum like que passou despercebido por você. No próximo vídeo, nos aprofundaremos numa das principais diferenças do marketing na era digital, a lógica de atração no chamado inbound marketing. Te espero lá!